Até que ponto as nossas decisões são influenciadas pelo ambiente, pelo acaso e por tudo aquilo que nos cerca? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu estava assistindo o filme O Dinheiro, do diretor Robert Bresson, sei lá como fala isso. Um filmão muito diferente do que eu já tinha visto. Pra quem não sabe, eu gosto muito do cinema. E assisti esse filme no domingo. E foi muito interessante, eu fiquei meio confuso, porque esse diretor ele tem a característica de fazer filmes secos, filmes sem emoções, filmes direto ao ponto, porque ele é um pouco cético na humanidade, ele desacredita um pouco da humanidade, tá? E no começo eu não entendi, mas depois dei uma conversada aí com a inteligência artificial para entender alguns pontos e alguns links. E gostei muito. Recomendo que você assista. Eu assisti pela Lumine, não sei onde mais tem esse filme, mas você pode procurar e assistir. Vamos conversar sobre esse filme. O que acontece? Esse filme é baseado no livro do Lev Tolstói, chamado O Cupom Falso. Nunca li o livro, quero ler agora. E no filme mostra uma nota de 500 francos, eu acho, né? Na França que se passa esse filme, falsa que é entregue numa loja. E com tudo isso, como essa ação de dois jovens desencadeia assim, uma série de consequências absurdas, das mais loucas que você pode imaginar, de como que isso acontece. Porque essa nota é passada na loja, o dono aceita e para não ficar no prejuízo ele repassa essa nota para um trabalhador. Esse trabalhador tenta repassar essa nota porque ele não sabia que era falsa. Descobrem que a nota é falsa, acusam ele vai preso e acontece uma infinidade de coisas, assim, de desgraças mesmo. E é sobre isso, sobre essas decisões, até que ponto elas são influenciadas pelo ambiente, até que ponto nós podemos decidir e, e viver a nossa vida conforme as nossas decisões, né? Filme muito bom, assistam, tá? Mas vamos lá. Então, o filme mostra um automatismo, como se esse dinheiro fosse passar de mão em mão como um vírus mesmo, né? Como uma coisa maléfica e as consequências que vão acontecendo, como obras do acaso que não podem ser influenciadas pelas nossas decisões. Então, uma coisa é meio que sequencial, um efeito dominó, vamos dizer assim. Só que a gente sabe que na nossa vida há sempre aquela dualidade, né? Que no fundo é uma burrice, mas a dualidade de livre-arbítrio e determinismo, né? As coisas estão determinadas ou nós temos um livre-arbítrio. E a gente pode ver que, obviamente, é uma mescla dos dois. Tem coisas que a gente não consegue mudar, que estão meio que determinadas, mas algumas coisas que a gente pode escolher. Pelo menos é assim que eu acredito na humanidade, é assim que eu percebo na minha realidade. E é justamente esse o ponto que eu quero trazer aqui. Tá? Então tem um efeito dominó. Tudo começa com a nota falsa que eu falei, né? E essa nota ela conecta tudo, tá? Então eu falei que várias coisas ruins acontecem com a pessoa que pega essa nota falsa, né? Que é repassada, tá? E o diretor ele mostra como se tudo fosse meio que um esmagamento da vontade, como se o ser humano não tivesse mais um poder de decisão. O que contrasta muito com a ideia de última liberdade do Viktor Frankl, né? Viktor Frankl, já explico, aguenta aí. Tá. Então, tem esse efeito dominó, tem esse automatismo, e como que a gente pode fugir desse automatismo na nossa vida, né? E não fazer as coisas simplesmente por fazer, que é uma ideia de que não acontece só no filme, de sequencial, assim, de efeito dominó, mas muitas vezes que nós mesmos entramos na nossa vida num automatismo, de fazer as coisas por fazer, sem consciência. Tanto que eu já falei em alguns outros vídeos, né? A ideia de fazer as coisas com consciência, para mim, é a mais bonita, é aquilo que a gente deve buscar. Porque se a gente está fazendo isso com consciência, se a gente está fazendo as coisas com consciência do que realmente estamos fazendo, a gente está colocando amor naquilo. E o amor é justamente o que nos tira do automatismo, de ficar vivendo uma vida, vivendo ao acaso, vamos dizer assim. É esse amor que nos tira disso. Quando a gente coloca amor nas coisas que a gente faz, sejam as mais simples,
nossa vida fica diferente, fica com consciência, porque nós estamos pensando e fazendo aquilo da melhor forma possível, porque o amor é justamente a forma mais elevada de fazer as coisas. Você pode ver a vida de santos que justamente se baseavam só nisso, fazer todas as obras possíveis com amor. Mas continuando aqui, então o diretor traz esse contraponto que a vontade é esmagada, que as coisas acontecem ao acaso e várias desgraças vão acontecendo com o cara que recebe essa nota, né? Ele vai preso, enfim. Vocês não vão assistir provavelmente, né? É um filme mais clássico, mas muitas coisas vão acontecendo e tudo isso também é influenciado por um ponto muito doido, que é o funcionário da loja que repassou o dinheiro falso. No tribunal, ele fala que não conhece o homem que ele repassou a nota falsa. Então, se o cara que recebeu a nota falsa dos meninos a primeira vez e que repassou, quando o cara que é acusado, ele tenta usar essas notas e acusam ele de ladrão, de vigarista, ele fala assim, eu peguei essa nota lá na loja tal. E daí o funcionário da loja, podendo salvar esse cara, não testemunha a favor dele. Porque ele tem medo, tá? Ele tem medo e por fraqueza mesmo. Ele poderia falar, não, eu conheço, eu realmente passei. Mas as consequências poderiam cair sobre ele. Então, temendo a própria vida não, né? Mas temendo a própria reputação, ele nega e fala, não, nunca vi esse cara aí não. E isso desencadeia toda a consequência do filme, toda a consequência do que acontece com o cara que recebeu essas notas é desencadeada a partir disso. Como eu disse, ele vai preso e tudo mais. E daí a gente contrasta com A Última Liberdade, que é do Frankl. Podem tirar tudo de você, tudo mesmo, mas não podem tirar a forma como você vai reagir às coisas, tá? Viktor Frankl foi um psiquiatra alemão que foi para o campo de concentração. Ele era um judeu e ele foi parar no campo de concentração. E ele tinha todo o manuscrito da obra dele que foi perdido e depois ele refez. Então ele viveu mesmo em Auschwitz e ele só foi liberto, acho que quando a guerra acabou. E o que ele falava? Olha, podem nos tirar tudo, porque isso aí não dá pra imaginar, né, o que é um campo de concentração, mas se imagina que seja das piores desgraças que se pode acontecer. Então, você não tem comida, você não tem moradia, você não tem liberdade de ir e vir, você é oprimido o tempo inteiro, enfim, todas aquelas desgraças, aquelas coisas ruins do campo de concentração. Viktor Frankl passou e ele disse uma coisa maravilhosa, ele falou assim, ó, podem tirar tudo, mas não te podem tirar a sua última liberdade, que é a forma como você reage às coisas, as decisões que você toma. Tudo isso está implícito em você. Não podem te tirar, porque é a sua reação. Podem te fazer tudo, podem te bater, podem atirar em você e você sobreviver. E você pode reagir de inúmeras maneiras. Uma é ficando frustrado, com raiva, odiando outra pessoa, ou pensar no bem e todas as graças que lhe aconteceram antes e que ainda podem te acontecer. Então ele fala que você não perde o poder de decidir como você vai reagir. E por isso que o filme é muito bom, mas eu não concordo com a visão do diretor acerca do ser humano. Óbvio que o acaso influencia nossas vidas, o acaso, vamos dizer, dá um nome para Deus, né? Mas mesmo preso, mesmo depois de todas as injustiças que esse cara sofreu no filme, ele poderia ter escolhido não fazer o mal que ele fez. E daí você assiste o filme, que eu não vou dar spoiler aqui. Ele fez muitos males, ele sofreu muitas consequências por causa disso. E ele tratava... Vou ver aqui, ó. Mas olha, acima... Ele acha que o dinheiro tem de ser injusto. Ele acha que tem o direito de ser injusto com o mundo. Porque o mundo foi injusto com ele, tá? Então, o ator lá no filme, ele acha que ele tem o direito de ser injusto com o mundo porque o mundo foi injusto com ele. Ele decidiu isso. Só que nós temos a liberdade de não decidir desse jeito. Ele poderia, no momento em que foi preso,
mesmo sendo injusto, injustiçado. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo nada do tipo, mas ele poderia ter escolhido não fazer as cagadas que ele fez, as maldades que ele fez. Independente do que aconteceu, independente se foram injustos com ele, ele ainda tinha a liberdade de decidir não fazer. Por qualquer injustiça que você sofra. Não tô falando aqui como um porrete moral, não tô falando aqui se está certo ou errado lá no filme, quer dizer, eu acho que está errado, né, lá no filme, mas da sua vida, de como ela acontece, não conheço os casos particulares, mas estou falando que a gente sempre pode decidir com amor, a gente sempre pode decidir pelo bem, pelo belo, pelo bom, tá? Porque me parece, e vocês podem assistir o filme e ver e observar na nossa vida também, que tem um limiar que quando ele é cruzado é muito difícil de voltar, tá? Então, a partir do momento em que ele acha que o mundo é injusto com ele e que ele pode ser injusto com o mundo, que ele tem esse direito, é ladeira abaixo. É difícil voltar. Então, preste atenção nessa última liberdade que fala Viktor Frankl. Ele é de um livro que tá ali, mas eu não vou pegar porque eu não sei onde está. Mas chama O Sentido da Vida, né? Eu acho que é. É um livro muito bom. O filme também, esse que eu falei, é muito bom. Reflitam sobre isso. Nunca podem tirar de nós como nós vamos reagir. A gente sempre tem essa última liberdade. Fechou? Se inscreva no canal. Se você gosta de vídeos meus falando sobre filmes, apesar que esse é o primeiro, fala aí gosto, porque daí eu trago mais vídeos assim. Não se esqueça de inscrever, de deixar um joinha e até amanhã. Valeu!